O automobilismo é prato cheio para o cinema. E a gente separou algumas categorias interessantes aqui para a gente começar a analisar sobre ele. Mas eu já quero chegar aqui em um filme que é muito adorado pela Nívia, aqui pelos fãs de automobilismo também, que é o Rush, No Limite da Emoção, de 2013. É um filme do Ron Howard que conta a história da rivalidade, né, do Niki Lauda e do James Hunt entre o período da década de 70. E é um filme que ele faz algo que a maioria das biografias já fez, na minha opinião, que é o recorte, né? Ele não é um filme sobre como o Niki Lauda cresceu, treinou e virou um piloto e depois tem a morte dele. A mesma coisa do James Hunt. Ele pega aquele período e conta uma história muito específica sobre ele. Você quer falar um pouquinho mais sobre ele? É um filme que mostra realmente a rivalidade dos dois, né? Não é um filme que mostra a história de cada um separadamente, eles se encontram e começam a correr juntos, né? Mostra como a rivalidade serviu como um alimento para ambos, né? Aliás, eu acho até mais para o Niki Lauda, porque o James Hunt, ele tinha vontade de vencer apenas uma vez. Para ele era suficiente, tanto que ele fez isso. Ele foi campeão uma única vez. Já o Niki Lauda não. O Niki Lauda era um piloto que tinha realmente a fome do automobilismo. Ele ficou na categoria, salvo engano, até 84, correndo. Foi campeão também depois de muitos anos. Então, é um filme muito interessante e que teve participação do Niki Lauda na produção. Então, é incrível você ter o relato ali do piloto, vivo ainda, para poder contar como foi essa experiência, né? Sim. E é um filme bem emocionante, né? Porque ele não é só sobre o lado técnico, né? Sobre a corrida em si. Ele é sobre esses dois homens muito diferentes e ele pega uma noção clássica de rivalidade, porque um deles é um sujeito bem mais matemático, bem mais calculista. Sim. Ele sabe exatamente o peso do carro, por exemplo, antes de entrar. Enquanto, né, a impressão que passa pelo James Hunt do filme, que é vivido pelo Chris Hemsworth, que o pessoal deve conhecer mais pelos filmes do Thor, é que ele era aquele thrill seeker, né? Ele procura adrenalina, ele quer curtir, quer aproveitar, por isso que ele realmente só queria vencer uma vez. Então você tem dois polos muito interessantes, mas ao mesmo tempo que é uma rivalidade, os dois se respeitam bastante, né? Tem uma frase célebre desse filme escrita pelo Peter Morgan, que é um dramaturgo que começou a trabalhar com cinema. Ele é o criador da série do The Crown, por exemplo. Até um homem sábio aprende mais com os inimigos do que um tolo com os amigos. E isso sumariza o filme inteiro. Exatamente, porque o James Hunt, né, a personalidade dele era de um homem mulherengo, de um homem festeiro. Isso é conhecido, né, nos bastidores da Fórmula 1. E, obviamente, isso vai para as pistas também. Então, da mesma forma que ele tinha sede de vencer, ele também gostava de curtir a fama. Não era o caso do Niki Lauda, né? O Niki Lauda se casou cedo, viveu para a família e era realmente um obcecado pela perfeição. Ele realmente era um piloto que queria ser apenas piloto. Ele não tinha o desejo de usufruir da fama, como muitos têm, né? E está tudo bem, está tudo certo. Então, no filme é mostrado isso, é o que você disse. Era um matemático, era a pessoa que estava ali calculando o inimigo, né? O adversário, para obter vantagem através da fraqueza dele. E foi o que você disse, é um filme extremamente emocionante, com muitas lições, né? Sim. Inclusive relacionado ao acidente que o Niki Lauda teve, né? As queimaduras é mostrado, muito bem feita a cena, e o pós é muito mais interessante, porque mostram as cicatrizes e o período de recuperação do Lauda no hospital. E ele voltou a correr muito rápido. Existe uma cena, não quero dar spoiler, porque de repente o pessoal de casa não viu, mas é algo conhecido do público, né? Porque é uma história real. Dele tentando botar o capacete mesmo com as feridas, né? E da esposa vendo isso e ele dizendo para ela, me deixa, né? Eu quero fazer isso, esse sofrimento é válido para mim, né? Eu quero seguir assim. Sim, essa sequência, né, ela é muito interessante porque mostra, enquanto ele está em recuperação, ele está fazendo por um processo muito doloroso, que é uma limpeza no pulmão com um tubo de aço, e ele deixa a televisão ligada vendo o James Hunt vencer as corridas dele, né? Então, o enfermeiro até fala, não, assim já tá bom, não, limpa mais, né? Pode continuar, como quem diz assim, eu estou sofrendo, é um processo traumático, mas o que eu estou vendo na tela me faz querer adiantar o processo. Sim, é meio que a rivalidade se torna uma força para ele sobreviver. Tanto que ele até, quando eles se reencontram, ele fala, não, ver você lá ganhando meus pontos me fez querer me tratar para melhorar e voltar à pista, né? Então é
é uma amizade que se forma entre os dois também, né? O Dago falou que não assistiu o Rush. Dago, você tem uma lição de casa importante. Esse aí é um filme que eu indico, inclusive, para quem não gosta de automobilismo, porque é o que o Lucas falou, é muito emocionante. Sim. Ele não é um filme técnico, ele é um filme que eu acho que fala de seres humanos, Sim. de sentimentos que a gente tem, né? Da vaidade, de cair em tentação, de não se dedicar tanto à profissão, enfim, cada um tem a sua personalidade e eram dois pilotos incríveis, né? Sim, e se a gente tem uma história bem humana com o Rush, a Nívia falou do técnico, já leva um pouco também para o Ford versus Ferrari, que é o filme de 2019 dirigido pelo James Mangold, com o Christian Bale e o Matt Damon, que é sobre as corridas, tem um fator emocional muito forte nele também, mas está falando um pouquinho mais daquele lado empresarial, dos negócios investidos no mundo das corridas também. Exatamente. Aí a junção de um cara que conseguia montar um carro, né, foi contratado pela Ford para criar um super carro que batesse de frente com a Ferrari na época, que era grandiosa, e o Ken Miles, que era um piloto mecânico, né? Então juntou aí a genialidade dos dois para ganhar da Ferrari, que naquela época todo mundo queria ganhar da Ferrari. Embora a Ferrari hoje em dia não esteja tão bem, mas naquela época era campeoníssima, tinha os melhores carros, os melhores motores, né? Então essa história também tem um lado humano que é da amizade dos dois. Sim. Né? Embora mostre realmente ali o gênio de cada especialidade, você mostra a amizade, o vínculo que foi criado entre os dois, uma parceria vitoriosa, né? Sim, são duas performances incríveis. Você chegou a ver, Dago? Não, também não. Mas qual foi a escuderia que foi criada aí? A Ford chamou o Shelby, que era um americano, para construir um carro competitivo e trouxe o Ken Miles para pilotar esse carro, né? Para competir na Le Mans, que é uma corrida de 24 horas, né? Tradicionalíssima, alemã, antiga, tem até hoje. E a Ford queria voltar a ter um status, né? E que não se conseguia na época por conta da Ferrari, né? Esse filme também é belíssimo, ele é incrível. Sim, eu acho que ele também consegue misturar um ótimo roteiro com cenas de corridas que são muito bem feitas. Tem um trabalho quase invisível de efeitos visuais também, porque eles têm todos os carros, todas as pistas, mas eles vão fazendo uma reconstrução de época que você nem percebe, né? O filme ele ganhou o Oscar de melhor edição, que absolutamente merecido, né? Filmes de corrida costumam ter um pé quente nessa categoria. Tem uma cena do Ford vs Ferrari que eu sempre lembro, inclusive, que mostra, acho que até como às vezes você está tão ao lado dos negócios que você esquece um pouco do motivo que você está lá, que é quando o Ford, que é vivido pelo Tracy Letts, ele entra no carro junto com o Shelby, é uma cena de demonstração, e aí o Shelby meio que mostra tudo que o carro é capaz de fazer, ele quase leva o Ford a ter um infarto, mas ele fala, eu não fazia ideia, né? Eu não fazia ideia de que era assim, né? De que essa é a sensação. Então é um filme que mistura muito bem esses lados, né? Ele realmente é um filme que vale a pena assistir também para quem não gosta muito de Fórmula 1, que também tem o lado humano aí, também história real, né? Não é, todos os filmes que são baseados em fatos trazem alguma coisa para o espectador, né? Sim. Alguma lição é dada, né? E a amizade dos dois era incrível, foi uma parceria muito bacana. Acho que é por isso que o Rush e o Ford vs Ferrari talvez sejam os dois mais queridos nesse sentido, né? Eu nem comentei muito, mas o Rush é do Ron Howard e eu considero o melhor filme do Ron Howard também, que é uma declaração forte, né? Porque ele fez de tudo, né? Sim, ele é muito versátil, né? Consegue fazer de tudo. Não, e o destaque também fica para a atuação de ambos, né? Esses atores são incríveis. Para mim, o destaque é para o Daniel Bru, né? Que fez ali o Niki Lauda como ninguém. Inclusive, o próprio sotaque, porque o Niki Lauda era austríaco, né? E o Daniel Bru, ele fala alemão, ele fala diversas línguas, eu acho que ele teve uma facilidade, até mesmo para utilizar toda a maquiagem, foi tudo muito bem feito, a forma de falar, né, incrível, assim. A atuação dos dois merece destaque. Eu até lamento, eu não sei se chegou a concorrer alguma categoria no Oscar, eu acho que não. Zero indicações ao Oscar. Em relação à atuação. Que é um absurdo. É um absurdo. Isso, para mim, é uma falha da academia, deveria ter sido corrigida. Eu acho que eles estão tentando até compensar, né? Porque o Ford vs Ferrari ele foi indicado, o Fórmula 1 foi uma surpresa até ele ter entrado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele.